Oi gente, eu sou a Natália. Hoje o nosso vídeo vai ser sobre algo que eu tenho certeza que você, se não falou, se deparou com pessoas que já falaram isso, que é a famosa frase: eu nasci assim, morrerei assim. Mas Deus não tem tanto interesse em mudar circunstâncias quanto em transformar pessoas. Antes de começar esse vídeo, eu te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Recentemente eu fiz uma leitura que falou muito ao meu coração e me ensinou bastante a respeito de personalidades, tipos de temperamento. A psicologia, ele estuda o comportamento humano e dentro da psicologia há 4 definições para os temperamentos. E dentro da Bíblia a gente encontra também os personagens com esses temperamentos. E eu quero falar com vocês quais são esses personagens. Pedro, o sanguíneo; Paulo era o colérico; Moisés era o melancólico e Abraão era o fleumático. O tipo de temperamento deles não impediu que Deus realizasse o que Deus precisava realizar através da vida deles. Muito pelo contrário, o poder do Espírito Santo, ele pode transformar as pessoas, e foi isso que aconteceu com esses 4 homens de Deus. É um dos principais, homens bíblicos que a gente conhece. Antes de começar o vídeo, é legal eu falar para vocês as principais características desses temperamentos, começando pelo sanguíneo. O personagem sanguíneo foi Pedro, e as características do sanguíneo são pessoas alegres, esperançosas, calorosas, amáveis e simpáticas. Como que a gente pode analisar e tentar identificar essas características do apóstolo Pedro nas passagens que a gente lê na Bíblia? Caloroso, né? Pedro, ele era muito impossível, ele era uma pessoa que cortou a orelha do Malcolm, tentando defender Jesus. Ele é uma pessoa que olhou para Jesus e falou assim: onde você for eu vou ir contigo, da forma que você morreu eu vou morrer. Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, eu te digo que antes que o galo cante por 3 vezes você já vai ter me negado. Pedro, quando vê Jesus ali andando sobre as águas, ele fala assim: tu, Senhor, manda eu ir ter contigo, e Deus manda ele sair. Essa era a característica fortíssima do temperamento de Pedro. E depois a gente vê lá no livro de Atos um Pedro transformado, dominado pelo Espírito Santo, fazendo a obra de Deus, operando grandes milagres ali no livro de Atos. E Deus transformou Pedro para dentro do plano que Deus queria, de acordo com o que Deus queria fazer, e usar ele. Vamos falar sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era o personagem, o homem, com o temperamento colérico. E as principais características do colérico são pessoas dominadoras, ambiciosas, determinadas, impulsivas, comandam e lideram e são bons planejadores. Bem característicos de Paulo. Quando a gente lê são pessoas dominadoras, é muito legal a gente lembrar de Paulo antes da conversão dele, quando ele ainda era Saulo. Paulo, ele perseguia os cristãos, ele era dominador, ele perseguia a igreja, ele queria matar, e tanto que ele presenciou ali, Paulo estava presente quando Estevão ele foi apedrejado. Então ele era uma pessoa muito objetiva, muito determinada naquilo que ele queria, e também foi um bom líder quando Deus transformou ele. Então Deus pegou o temperamento de Paulo, transformou Paulo, no Paulo que a gente conhece, um dos principais apóstolos aí da igreja, uma pessoa que os cristãos procuram imitar, se espelhar, porque a conduta de Paulo foi de acordo com a vontade de Deus. Analisando um outro personagem, Moisés. Moisés era o melancólico. Qual é a principal característica, as principais características do melancólico? O melancólico são sensíveis em suas emoções, são pessoas detalhistas que gostam de ficar quietas. Não sei se vocês lembram, mas vocês devem lembrar que quando Deus apareceu lá no Monte Sinai, na sarça ardendo lá, para falar com Moisés, falou para Moisés ir libertar o povo. Moisés falou assim: Senhor, eu sou duro de língua, como assim não sei falar? Como que eu, em outras palavras, como assim o Senhor está escolhendo eu para fazer isso? Ele estava quieto, ajudando o seu sogro Jétro, ele estava num momento assim tranquilo da vida, e quando Deus chamou ele, ele teve essa resistência, mas isso não impediu
né, que Deus operasse, que Deus transformasse ele para fazer o que ele teria que fazer, que foi libertar o povo do Egito. O outro personagem é Abraão. Abraão era o fleumático, e a principal característica do fleumático, eles são pessoas dóceis, pacíficas, sonhadoras, positivas, disciplinadas. É legal a gente lembrar de Abraão, né, que Abraão, quando Deus chama ele, sai da tua terra, da tua parentela, que vai para a terra que eu te mostrarei e farei de ti uma grande nação e tu serás uma bênção. Ele não obedece de bate pronto o que Deus fala para ele, né, nos detalhes. Ele sai da terra, da parentela, só que ele, por ser uma pessoa tranquila, dócil, né, positiva, ele pega o sobrinho Ló e ele pega o sobrinho e resolve levar com ele. E nessa característica de ser pacífico, quando ele decide no meio do caminho se distanciar, ele olha pro sobrinho e fala assim: qual lado você escolhe? Qual lado você quer ir? Para evitar briga, para evitar contenda, ele fala assim: eu quero. Aí ele deixa o sobrinho escolher e o sobrinho escolhe o lado verdejante, né? Ele não impôs ali o que ele, por exemplo, né? Ele não teve uma atitude tipo: Deus me chamou, a promessa é minha, então eu escolho os lados. Ele foi pacífico: pode escolher, escolhe aí o que você quer. Essa era uma das características de Abraão e que a gente pode analisar na história. E todos esses homens, eles foram usados e cumpriram o plano que Deus tinha para a vida deles. O que é bem legal, e a gente tirar disso é que a gente não precisa ser o tipo de pessoa que, por conta de uma personalidade, uma característica muito forte no nosso temperamento, né, não se submete ali à vontade de Deus. Quem nunca ouviu: nasci assim, vou morrer assim, Deus me fez assim, eu não tenho que mudar. E na verdade as coisas não funcionam dessa maneira. A gente tem sim características do nosso temperamento com as quais a gente já nasceu, porém, todavia, entretanto, tudo pode ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Este livro que eu li, né, foi desse livro que eu tirei esse conteúdo. É um livro muito bom, maravilhoso. Uma das citações que ele fala aqui no livro é: quando damos lugar à soberba, extinguimos o Espírito Santo em sua obra interior, e logo essa falha se expressa em ação desonrosa para Cristo. Ou seja, se o desejo do Espírito Santo é que a gente se submeta a Ele para Ele transformar a nossa vida, se o desejo dele é que a gente, de Deus, é que a gente obedeça a palavra, né, para que a partir disso a gente seja transformado, e além de estar disposto a ser transformado pelo Espírito, a gente começa a ser soberbos, tem uma atitude de soberba, tipo, eu nasci assim, morrerei assim. Isso acaba produzindo, e através de nós, atitudes desonrosas, atitudes que não glorificam, não exaltam o nome de Deus. E esse não é o desejo do Senhor para as nossas vidas. Não tem que ter essa desculpa de que vai morrer assim. Deus quer transformar as pessoas, né? Deus quer transformar através do Espírito Santo, mas a gente precisa estar disposto a cumprir com o desejo de Deus, pedir para Deus em oração para que Ele nos transforme. Um outro trecho do livro que chamou bastante a atenção é: um fator comumente esquecido quando alguns crentes procuram analisar seus temperamentos é a obra modificadora e amadurecedora realizada pelo Espírito Santo. O temperamento está baseado no material ainda tosco com que nascemos. Desse modo, quanto mais um crente amadurece espiritualmente, mais difícil é o diagnóstico do seu temperamento básico. Assim, é útil examinarmos o material ainda bruto, a personalidade, como era antes de o Espírito Santo ter iniciado sua obra. Ou seja, você vai crescendo espiritualmente, você vai amadurecendo, você vai sendo transformado. Uma pessoa que te olha não vai conseguir, né, depois que você está ali amadurecido espiritualmente, íntimo de Deus espiritualmente falando, não vai conseguir olhar para você e falar assim: olha, tal pessoa tem um temperamento tal, ele é colérico, ele é... Por que que essa pessoa não vai conseguir isso? Porque ela já está transformada, ela se deixa e se permite ser dominada pelo Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Para não ficar somente com o livro, em Romanos 8, no versículo 5 até o versículo 7, diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte,
Mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Ou seja, ao invés de você ter atitudes desonrosas, atitudes de que eu vou morrer assim, eu nasci assim, vou morrer assim, se Deus me fez assim é porque Ele me ama assim, né? Nessa falta de entendimento, nessa falta de sensibilidade para ouvir e se submeter à obra do Espírito Santo, a gente acaba ficando cada vez mais carnal e tende a praticar e fazer obras carnais que desonram, desagradam e entristecem o Espírito Santo de Deus. Esses homens, Paulo, Moisés, Abraão, Pedro, foram homens totalmente usados pelo Espírito Santo de Deus para cumprir o chamado de Deus. Então, assim, se Deus quer fazer uma obra na sua vida, Deus quer te transformar, independentemente do seu temperamento, independentemente de como as pessoas te conhecem, né? Aquela pessoa é soberba, aquela é prepotente, aquela é orgulhosa, aquela, independentemente disso, Deus pode pegar essa personalidade que você tem e transformar uma vez que você estiver disposta a fazer, né, e a se submeter ao que a Bíblia ensina. Então é isso, eu espero muito que esse vídeo tenha edificado a sua vida, compartilhe ele para o máximo de pessoas que você conseguir, que Deus te abençoe e até os próximos vídeos.